Eu estou por aqui. Hoje, especificamente, eu estou em Brasília. Esse povo roda o Brasil inteiro e todo dia está num lugar diferente. Rapaz, infelizmente, o dia que você veio a Palmas, eu não estava aqui. Fiquei triste, porque Eu fiquei, eu já tinha preparado aquele uísque para nós e sim, mas não jeito. tem problema não. Deixa ele guardado, não Já perde não. tomei. Então compra outro. Tá bom. Doutor Joel, já são 10h30, a gente costuma aqui ser meio rigoroso aí com o horário. Estou à disposição de vocês. Eu, enquanto presidente do IDETO, quero de antemão já agradecer a presença de Vossa Excelência. Vou aí já logo passar a palavra para a nossa presidente, doutora Aline Ranieri, que também é membro do IDETO, advogada eleitoralista, para ela conduzir aí os trabalhos e, ao final, eu farei as considerações finais aí. Desde logo, eu desejo boa palestra e sucesso. Obrigada, Márcio. Começar desejando um bom dia a todas e todos, sejam muito bem-vindos, já é o 24º diálogo do IDETO, é um número muito relevante. Eu queria agradecer a presença de todos. Para quem não me conhece, meu nome é Aline Ranieri, eu sou advogada, eleitoralista. Eu sei que a rotina de todo mundo já foi afetada pelo ano eleitoral, já não está fácil para ninguém tirar um período do meio da manhã, ainda que na sexta-feira, mas o assunto é muito relevante, é um dos temas mais inquietantes para essa eleição, que são os impactos da inteligência artificial, das novas tecnologias nas eleições, os desafios regulatórios, as implicações disso para o futuro da democracia. Então, por isso eu queria registrar, assim, de uma forma muito especial, a honra de receber, no meio desse turbilhão que todos nós já estamos vivendo, o nosso palestrante, o sempre ministro, Dr. Joelson Dias, que é mestre em Direito pela Universidade de Harvard, é ex-ministro substituto do TSE, advogado e sócio do escritório Barbosa e Dias Advogados Associados, representante titular do Conselho Federal da OAB, no CONAD, ex-presidente e ex-integrante da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Conselho Federal da OAB, ex-procurador da Fazenda Nacional, ex-procurador da Câmara Legislativa do Distrito Federal, ex-servidor do TSE, além de fundador da Rede de Direitos Humanos e do Instituto de Estudos Jurídicos e Diálogos Constitucionais. A trajetória do Dr. Joelson, ela reúne, assim, com uma rara densidade, experiência institucional, acadêmica e atuação prática, e em temas muito centrais para a integridade democrática. Esse tema hoje do diálogo, que nós vamos discutir hoje, ao mesmo tempo em que a gente está discutindo o impacto das tecnologias, isso me causa uma angústia muito grande. Ao mesmo tempo que a gente está discutindo o impacto dessas tecnologias no ambiente eleitoral, no cenário internacional, discute-se o uso da IA para regulamentar a interferência do algoritmo em ataques feitos na guerra do Irã. Então, ao mesmo tempo que a gente está aqui pensando no algoritmo dentro do processo eleitoral, o mundo se depara com a possibilidade de algoritmos estarem apontando pessoas, locais, padrões de comportamento, como objetos de uma decisão que é letal. E nos dois cenários, as perguntas são praticamente as mesmas. Quando erra, de quem que é a culpa? Quando há o ilícito, a culpa é de quem? Quem responde? Como provar? Como regulamentar isso? Então, será que essas alterações que vieram com a resolução 23.610, elas são suficientes? Ontem eu conversava com a professora Franciele Campos e ela publicou um artigo ontem no Conju a respeito da inversão do ônus da prova na resolução de propaganda, o quanto isso estaria, o conflito disso está na resolução de propaganda e não está na resolução de procedimentos. Discute-se também a questão da interferência do poder de polícia, a transferência, na verdade, do poder de polícia para os algoritmos, que, em casos extremos, eles podem ser treinados para derrubar conteúdos, porque, por mínima possibilidade de estarem irregulares, quando, na verdade, pode se tratar de um debate legítimo. Então, e quando a gente olha para a eleição de 2024, eu fui olhar um relatório do portal Desinformante,
para saber como é que 2024 foi, né? A gente viu que eles levantaram que os principais usos foram para a produção de jingles, para a criação de deepfakes e para casos de deep nudes com candidatas em diversos municípios. E aí a gente tem o uso da tecnologia para evidenciar, para reforçar uma violência de gênero que as mulheres já sofrem de tantas outras formas nos espaços e contextos políticos. E é justamente por isso que a palestra de hoje é oportuna. Discutir inteligência artificial é discutir soberania informacional, liberdade, igualdade de oportunidades, e por isso que nós temos a satisfação de ouvir alguém com experiência, autoridade, que estuda, que escreve. Eu li diversos artigos do senhor a respeito do tema, e a quem eu agradeço, desde já, pela generosidade de aceitar o convite, de compartilhar conosco a sua análise. Seja muito bem-vindo, doutor Joelson. O senhor tem aproximadamente 40 minutos, 50 minutos para sua exposição. Eu peço que as perguntas fiquem para o final, ou que sejam feitas no chat, no decorrer da fala, porque, eventualmente, o doutor Joelson já pode ir olhando e respondendo dentro da fala dele, se for possível, para não atrapalhar, ou se o senhor também achar que a interferência é válida e preferir trabalhar assim, fica a seu critério. Seja muito bem-vindo, doutor Joelson. Gente, só um adendo aí, um título que ninguém fala, doutor Joelson, mas eu gostaria de falar: companheirismo e cara que tem um senso de humildade, de humanidade muito grande. Bom, com essa última declaração do nosso querido presidente Márcio Gonçalves, a gente já percebe que estou entre amigos, amigas, e esta, mais do que qualquer outra coisa, tenho certeza, foi a razão de ser deste convite que me foi formulado para participar dessa série de debates, de eventos do IDETO. São temas relevantes, são temas atuais, e os prestigiados somos todas nós, pessoas convidadas para participar de momentos tão importantes como esse. Quero dizer, meu querido amigo Márcio Gonçalves, da minha felicidade de ser presidido, comandado, moderado aqui hoje pela doutora Aline Ranielli. Nós cobramos tanto o protagonismo feminino, a paridade de gênero nesses eventos, e é muito importante ver esta preocupação do IDETO. Afinal, temos sempre as mais qualificadas profissionais, acadêmicas, para brilhantar os nossos eventos. Eu tive a grata satisfação de, enfim, estar em Palmas no último final de semana. Aproveitei bastante o feriado. Lamentavelmente, as minhas amizades também, que não estavam em Palmas. Mais um motivo para regressar. Espero muito em breve. São amizades queridas, todas muito dedicadas. E queria dar o meu testemunho das vezes que nos eventos mais importantes, nos principais eventos do país, sempre encontro meus queridos amigos, doutores Márcio Gonçalves, Leandro Manzano, Juvenal Kleiber, representando esta advocacia tocantinense tão combativa. Dito isto, sou Joelson Dias, pele clara, cabelos pretos, uso óculos, estou de barba, uma camisa numa tonalidade lilás, uma gravata numa tonalidade vermelha, um paletó azul escuro e com o fundo de tela com a marca do IDECOM, o Instituto de Estudos Jurídicos e Diálogos Constitucionais. Este é um importante recurso de acessibilidade, eu insisto sempre, para permitir às pessoas com deficiência visual, cegos e cegas, dentro do possível, é claro, poderem também acompanhar os nossos eventos com a mesma riqueza de detalhes. E todos nós sabemos que acessibilidade e inclusão é um dos eixos fundamentais das novas tecnologias. Não há a se pensar na sua concepção, no seu uso, sem que também sejam acessíveis e inclusivas.
Eu penso que esse tema das novas tecnologias e o seu impacto nas eleições se tornou de fundamental importância, principalmente quando o vimos na perspectiva da integridade das eleições. Desde estudos como o da poliarquia, de Robert Dahl, chegamos à conclusão de que, para se analisar a democracia, não se basta apurar apenas a sua quantidade. É de fundamental importância garantir também a sua qualidade. E por isso passou a ser muito importante o estudo do impacto dessas novas tecnologias na democracia, porque, é claro, pelo risco que essas novas tecnologias, a internet, as redes sociais têm de manipular as informações e, com isso, manipular o próprio eleitorado, isso tem tudo a ver e implicaria radicalmente uma violação à integridade do processo eleitoral. Por isso, então, a razão de ser desses estudos sobre o impacto das novas tecnologias. Da mesma forma que já nos soa muito familiar coibir o uso do poder econômico, o abuso do poder econômico, o abuso do poder político, o uso indevido dos meios de comunicação, as condutas vedadas, sancionar alguém que eventualmente não tenha se descompatibilizado a tempo, porque todos nós sabemos como isso altera, afeta a normalidade das eleições, ou seja, não são só as regras, não basta apenas seguir as regras de apuração, seguir o sistema eleitoral, as regras da realização das convenções, do registro das candidaturas, tornou-se de fundamental importância ao longo do tempo, com essa ideia de que a integridade das eleições contempla também a qualidade da nossa democracia, evitar qualquer tipo de prática que, mesmo tendo seguido ali o candidato, a candidata ao partido fielmente as regras, possa, de alguma forma, ter comprometido a normalidade, a isonomia entre os candidatos e a igualdade de oportunidades. Por isso, então, é que começamos a falar e estudar muito sobre inteligência artificial, sobre desinformação, e porque sabemos que tudo isso acaba revelando sistemas de recomendação, de sugestão, os famosos algoritmos, e como isso pode influenciar o eleitorado, e, não menos importante, nós não podemos esquecer esse aspecto, doutora Aline Ranieri, isso tudo a depender de modelos específicos de negócio. Isso também é muito importante que se tenha em mente, porque muitas das vezes determinada plataforma, determinada empresa adotará essa ou aquela conduta, essa ou aquela postura baseada simplesmente no seu modelo de negócio, ou seja, uma otimização dos seus lucros. Claro que nós vivemos num sistema capitalista, não há absolutamente nada de errado se ter o retorno financeiro decorrente da inovação, dos investimentos, do negócio de cada um, mas nós vivemos em um país em que a Constituição quis que a propriedade tivesse também a sua função social. Então, é muito natural que, da mesma forma que no comércio, em todas as outras atividades, se imponham algumas regras, se imponha algum tipo de regulamentação, que no âmbito das
novas tecnologias das big techs, das plataformas das empresas, essa mesma regulamentação, esses mesmos limites, por mais difícil que seja estabelecê-los, também sejam pensados, sejam idealizados para evitar esse tipo de manipulação, esse mau uso que eventualmente se pode fazer dessas tecnologias. Essa mudança é muito recente, todos nós sabemos, na história das nossas democracias, né? Mas a gente já percebe os efeitos, e não é só no Brasil, no mundo inteiro. A gente tem visto como isso tem evoluído desde 2018 em vários outros países. E é interessante porque, se voltarmos apenas algumas décadas, toda a informação política que tínhamos estava ali nos jornais, no rádio, na televisão, e ali tínhamos os chamados filtros de responsabilidades, de uma certa forma, mais bem definidos. Claro, sempre tivemos os limites, sempre tivemos os vieses, mas tínhamos ali um certo horizonte comum de fatos que estruturava o que chamamos de dissenso democrático. O que temos agora é uma circulação da informação em larga escala, concentrada ali, enfim, em sujeitos, em empresas, em situações que, sem as barreiras que tínhamos antes, sem os filtros que tínhamos antes, tornou tudo isso daí muito mais célere, muito mais impactante e de muito maior alcance. Então, é isso que nos desafia hoje, né? Essa possibilidade existente de que perfis falsos, perfis anônimos, possam eventualmente distribuir conteúdos, alcançando milhares de indivíduos em questões de segundos. E conteúdos, né, que competem no chamado mercado de atenção, na chamada economia da atenção, com a imprensa profissional, com as instituições públicas e com as campanhas oficiais. As plataformas deixaram de ser apenas meios de publicação e, por conta desse seu modelo de negócio, se tornaram verdadeiras estruturas de recomendação. Isso é muito bom quando, de repente, se quer identificar o filme da preferência, a música da preferência, o local da preferência, a comida da preferência, mas pode ser muito danoso, pode ser muito grave, pode ser muito perverso se essa arquitetura da recomendação, juntamente com a segmentação política, acabe, por exemplo, guiando dados comportamentais, inferências, levando a um micro direcionamento. E aí o mais grave, em detrimento do debate público e da exposição ao contraditório. É isso que essa estrutura de recomendação, os algoritmos, as bolhas, as câmaras de eco podem acabar criando ambientes avessos a este debate público e a essa exposição ao contraditório. Então, é aqui que o tema da desinformação acaba por encontrar a inteligência artificial com força total, porque a inteligência artificial, como eu disse, vai acelerar a produção, baratear o custo, aumentar a verossimilhança, e é justamente por isso a sua capacidade de influenciar percepções de modo persistente,
em escala, ou seja, o comprometimento da vontade, da autonomia do próprio eleitorado. Nesse ambiente digital contemporâneo, contato entre as lideranças políticas e o eleitorado se tornou contínuo. Aquela questão da proximidade, sensação de proximidade que esperávamos tanto entre o representante e o representado, é verdade, cresceu, mas a exposição ao contraditório diminuiu. É isso que avaliam os grandes estudiosos desse tema. Os algoritmos acabaram por reforçar o comportamento do usuário, priorizando ali entregas de conteúdos somente com os quais o usuário interage, valorizando narrativas que favorecem apenas alguns determinados atores, desqualificando adversários e, lamentavelmente, tudo isso com muito pouca consideração pela veracidade, ou seja, muito naquilo que chamamos de viés de confirmação. Acabam as pessoas buscando, ouvindo, vendo aquilo que gostariam mesmo de ouvir, ver, que gostariam mesmo de acreditar fosse verdade. Por isso, o combate à disseminação da chamada desinformação, das fake news, é tão difícil, é tão desafiador, que não é que o indivíduo, às vezes, não tenha consciência de que aquela informação não é verdadeira. Muito pelo contrário, ele sabe que a informação é falsa, mas no seu viés de confirmação, gostaria que aquilo fosse verdade, acaba, inclusive, reproduzindo a notícia falsa. E aí, processo eleitoral, como temos visto, passa a ocorrer, ou pode, né, vir a ocorrer, dentro desses ambientes privados, controlados pelos algoritmos, né, de recomendação, e, enfim, é o que todos dizem, os estudiosos, segundo uma lógica que ainda permanece opaca para as autoridades públicas, para os próprios partidos e, principalmente, né, claro, para os eleitores. Nós temos uma obra bem interessante de René de Resta, Invisible Rulers, descrevendo como essa curadoria algorítmica acaba por operar como uma regra invisível do espaço público e produzindo essas informações personalizadas, né? E aí o ponto central é que essa arquitetura de recomendação, essa arquitetura de distribuição, acaba por definir o que aparece, o que desaparece, o que viraliza, né? E o que é reiterado até se tornar familiar. Então, imaginem, em um ambiente desse, a pergunta que raramente é feita pelo cidadão, pelo eleitor, nesse nosso caso mais específico, por que eu recebi esse conteúdo agora e não outro? A maior parte das pessoas não percebe que o consumo contínuo de certo conteúdo, em detrimento de outros, acaba por moldar opiniões, emoções e tem uma alta capacidade de influenciar a ação dos indivíduos. Eu tenho dito, sugerido que a internet, as redes sociais, enfim, a questão dos algoritmos não tem só moldado as opiniões e as emoções, tem mudado o próprio indivíduo. Então, quando a gente adiciona a inteligência artificial, principalmente a inteligência artificial degenerativa a esse cenário, aí a dinâmica muda de patamar. A inteligência artificial acaba por permitir a personalização, a multiplicação
de mensagens com velocidade inédita, variações infinitas, a possibilidade de se adaptar à linguagem a públicos específicos e, não menos importante, de gerar conteúdo aparentemente autêntico. E aí o resultado disso a gente já sabe, né? Deepfake, clonagem de voz, imagem falsa, montagem, narrativa sintética, tudo isso elevando o custo cognitivo da cidadania e exigindo repensar, a doutora Aline já antecipou no início dessa nossa conversa, responsabilidade e prova. Então, verificar se algo ocorreu, se alguém disse algo, se um áudio é autêntico, deixa de ser uma tarefa intuitiva, né? Isso acaba por impactar todo o direito, mas no direito eleitoral, essa é a proposta, assume um risco ainda maior, um risco específico. A manipulação da percepção em janelas temporais curtas, porque são assim as campanhas eleitorais, no calor da campanha, muita dificuldade de reparação após o dano. Ou seja, o problema não é apenas o conteúdo em si, mas o ritmo e a escala com que esse conteúdo pode ser produzido, distribuído e amplificado. Quando esse conteúdo enganoso fala na própria imagem da pessoa, o efeito psicológico aumenta. A retratação nem sempre neutraliza o dano. E o timing eleitoral, sempre muito curto, transforma o problema, como eu havia dito antes, em uma questão de integridade do próprio pleito. O processo eleitoral não pode ser compreendido apenas como o momento da votação. Ele se desenvolve um ciclo contínuo, que começa muito antes da abertura das urnas e se prolonga até a divulgação dos resultados. Então, de uma certa forma, essa é a preocupação da nossa justiça eleitoral em, de alguma forma, regulamentar o uso de todas essas tecnologias, tanto no período pré-eleitoral, né, por conta de todo o debate e o que os algoritmos já podem influenciar no que diz respeito à visibilidade, à consolidação de narrativas e à marginalização de algumas vozes. Durante o período eleitoral, todos nós sabemos, esses riscos assumem uma outra dimensão, essa circulação de deepfakes, de conteúdos manipulados ou até de campanhas coordenadas de desinformação, principalmente ali se acontece às vésperas da votação, podem influenciar essas percepções e aí o desafio, né, da nossa própria justiça eleitoral, porque a capacidade institucional de reação será naturalmente limitada. E mesmo no momento pós-eleitoral, isso é o que me chama a atenção, se precisa pensar ainda nessa regulamentação de eventual mau uso de todas essas tecnologias, porque nós sabemos, mesmo após as eleições, já vimos isso antes, como as redes sociais, os sistemas de recomendação, ou seja, os algoritmos, podem amplificar discursos de contestação, incentivar a desconfiança institucional no próprio pleito, no próprio resultado do pleito, e daí, enfim, as mobilizações antidemocráticas que temos visto muitas das vezes no mundo inteiro, na qual esses conteúdos polarizadores tendem a circular cada vez mais com ainda maior intensidade. A gente viu isso nos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2021 e a gente, lamentavelmente, também viu isso no Brasil no 8 de janeiro
de 2023. Para que esses eventos fossem possíveis, para que esses eventos acontecessem, nós tivemos uma intensa mobilização digital antes, uma disseminação de desinformação, e os algoritmos ajudaram a amplificar essas narrativas polarizadoras nas redes sociais. Então, compreender eleições hoje exige olhar para esse ciclo completo, né, no qual tecnologia, informação e confiança pública se entrelaçam de forma decisiva para garantir aí a nossa estabilidade democrática. Nesse nosso século XXI, o poder, todos nós sabemos, passou a ser, em grande medida, o poder sobre dados, sobre fluxos de informação, sobre a capacidade de influenciar percepções coletivas. E aí a importância de se saber que as big techs não possuem apenas poder econômico, mas, na verdade, um poder estrutural de influência. Isso é que é importante ser levado em conta. As empresas de tecnologia concentram volumes massivos de dados, desenvolvem esses sistemas algorítmicos extremamente avançados e operam essas infraestruturas que se tornam essenciais para o funcionamento do nosso próprio espaço público contemporâneo. Então, o que a gente vê é uma transformação nas dinâmicas tradicionais do poder, que se desloca do Estado para essas corporações privadas que têm uma capacidade técnica e financeira sem precedentes. E é claro que os líderes dessas empresas também têm as suas opiniões, as suas preferências, os seus projetos, e às vezes nem escondem a sua proximidade com agendas políticas muito determinadas. Nós temos um relatório do Cyber Policy Center da Universidade de Stanford, da professora Florence Giessel, que diz sobre a regulamentação, mesmo diante da incerteza, em que a professora Florence nos fala dessa dificuldade de regular tecnologias de alto impacto em um contexto de incerteza, porque a inteligência artificial evoluiu de forma acelerada, com toda essa capacidade de transformação social, política, crescendo em ritmo exponencial, quanto todos nós, operadores do direito, sabemos que o direito opera em um tempo institucionalmente muito mais lento, ou seja, é muito difícil acreditar que o direito conseguirá mesmo dar resposta a todos esses desafios, né? Então, o relatório parte dessa assimetria. Estamos diante de sistemas cujo funcionamento técnico e os seus efeitos ainda não compreendemos integralmente, mas que já exercem influência concreta sobre mercados, informação e, o que tratamos hoje, processos democráticos. A professora Florence demonstra que, na ausência inicial de regulação estatal robusta, as próprias plataformas passaram a desenvolver mecanismos internos de governança, os termos de uso, as políticas de moderação. Isso aí é o que ela chama de proto-regulação, né? Os arranjos privados ali, buscando se antecipar ou responder a alguma demanda por regulação, mas que isso não funcionaria muito bem,
porque isso, claro, continua ali operando segundo a lógica corporativa das próprias empresas. Então, o que se espera, né, é a compreensão de que esses compromissos voluntários não substituem a governança pública. Né? Claro que esses mecanismos privados podem ter a sua utilidade, mas não suprem a necessidade de termos uma autoridade independente, critérios jurídicos definidos e instrumentos de controle verificáveis. Bom, 2024 foi um ano muito interessante pelo número de eleições que tivemos pelo mundo. Nós tivemos um órgão, o German Council on Foreign Relations, que preparou um relatório justamente sobre essas eleições pelo mundo. Foram mais de 70 eleições, quase metade da população global foi às ruas, e já em um contexto no qual essas ferramentas de geração automática de texto, voz e imagem já estavam plenamente disponíveis. Enfim, nós temos vários desses relatórios que já analisaram essa questão específica das eleições de 2024, e o mais importante é isso, né? A compreensão de como se deu o uso dessas novas tecnologias em 2024. E, enfim, as consequências, né, de tudo isso. Nós tivemos, por exemplo, na Romênia, os resultados das eleições presidenciais anulados pela própria Corte Constitucional do país, depois que identificou graves irregularidades no processo eleitoral, forte disseminação de campanhas digitais coordenadas, a exploração de redes sociais para promover desinformação, ataque a candidatos e tentar minar a confiança no próprio sistema eleitoral. As investigações apontaram até mesmo interferência externa no processo eleitoral, e por isso a Corte Constitucional Romena declarou a nulidade das eleições. Na América Latina, na Argentina, nós temos circulando na internet um vídeo muito interessante, uma deepfake, né, envolvendo o ex-presidente Maurício Macri. Né? Na verdade, nos 2 últimos ciclos eleitorais na Argentina, nós tivemos essa tentativa, né? Manipulação de conteúdo divulgado ali na véspera das eleições, com todo o impacto que isso tem. Né? Apesar de a Justiça Eleitoral ter sido rápida, ter determinado ali a suspensão da publicação, mas todos nós sabemos aí o descompasso entre a viralização e o tempo ali de atuação judicial. A Índia também, em 2024, enfrentou situação semelhante, foram vídeos também gerados por inteligência artificial, ali com a imagem, a voz de celebridades apoiando candidatos sem a devida autorização, a disseminação ampla ali pelo WhatsApp, pelo YouTube. Todos nós sabemos a dificuldade de monitoramento, né, do WhatsApp, do YouTube, principalmente com a criptografia ali de ponta a ponta. Os Estados Unidos também a mesma coisa nas primárias em New Hampshire, por exemplo, em 2024, os eleitores recebendo ali chamadas, provavelmente de robôs com voz sintética, imitando um dos candidatos ali, que estaria supostamente orientado que os eleitores não comparecessem à votação. Enfim, nós temos aí uma série de exemplos pelo mundo inteiro, também na Europa, também na Ásia, na Oceania, de como os órgãos, as instituições têm tentado, de alguma forma,
impor, né, deveres de diligência às plataformas ah, digitais, tentando evitar essa disseminação de conteúdos manipulados por inteligência artificial. E o TSE também, nas últimas resoluções, tentou exatamente a mesma coisa. Nós teremos agora uma janela, né, todos nós sabemos, específica, né, de 72 horas antes das eleições, 24 horas após, limitando essa circulação de qualquer conteúdo sintético, novo, ou produzido por inteligência artificial. E é interessante ver, isso já tinha sido em 2023, uma opção feita pela Coreia do Sul, quando proibiu a produção, a edição ou a disseminação de conteúdos manipulados por inteligência artificial nos 90 dias anteriores às eleições. Bom, outras democracias também, enfim, têm se esforçado para coibir, né, esse uso da inteligência artificial na manipulação eleitorais, mostrando então que esse fenômeno não está restrito ao Brasil. Essa hoje é efetivamente uma preocupação internacional, essa hoje é uma preocupação de outros países. Todos nós sabemos como a União Europeia, por exemplo, avançou na construção de um ambiente integrado ali para o ambiente digital, né? Nós sabemos, enfim, da legislação europeia, 3 instrumentos estruturantes ali, que foram o Digital Services Act, o AI Act, e o Regulamento 2024-900, junto ali com o GDPR, enfim, que já falava da proteção de dados, tudo isso um esforço, né, no que diz respeito também à legislação, buscando transparência algorítmica, buscando mecanismo de auditoria, buscando medidas proporcionais para poder reduzir a amplificação desses conteúdos ilícitos. É o mesmo esforço que o Brasil tem feito, a Justiça Eleitoral também tem feito. Hoje, a nossa Justiça Eleitoral, a nossa legislação, nosso programa de combate à desinformação, o que temos nas nossas resoluções é parâmetro, é referência no mundo inteiro, porque o Brasil precisou se antecipar, todos nós sabemos, para coibir essas práticas tão deletérias para a nossa democracia. Pois bem, com essas experiências todas internacionais, a gente acaba, como eu disse, tendo condição de avaliar o próprio caso brasileiro, né? Nós não estamos atrasados no enfrentamento da desinformação. O Brasil tem feito o que é possível, né? Fomos desenvolvendo aí, ao longo dos últimos anos, um modelo próprio, combinando a normatização com uma estrutura permanente de monitoramento e, não menos importante, com a cooperação direta, é o que se espera das próprias plataformas digitais, né? Esse nosso modelo foi a resposta possível, né, a esses ciclos eleitorais, a essas eleições marcadas por tantas pressões informacionais e por toda essa polarização política que ainda persiste, né? Então, desde 2018, o Brasil tem feito esse enfrentamento. Naquela época, o que preocupava ainda eram os disparos em massa, né, por aplicativos de mensagem. Depois, 2022, claro, o fenômeno ganhou contorno muito mais grave, com essa disseminação antecipada de narrativa de fraudes, né, e a migração para plataformas com moderação muito ali
reduzida. Então, esse é o cenário posto nesse nosso esforço normativo, né, e também de criação dessa estrutura institucional para enfrentar a desinformação. Em 2024, nas eleições municipais, essas ferramentas já estavam amplamente disponíveis, passaram a ser incorporadas nas campanhas locais, e me parece que isso é o mais importante, né? Hoje, ninguém mais pode alegar desconhecimento, né? Já tivemos candidatos cassados, já tivemos a consolidação de uma jurisprudência de que o mau uso dessas redes sociais, da internet, das novas tecnologias pode configurar o uso indevido dos meios de comunicação, com todas as graves consequências daí decorrentes, tanto a cassação do registro, a cassação do diploma. Então, me parece que essa consolidação ao longo do tempo de todo esse cenário, esse ambiente em que se tenta evitar a desinformação ou criar as condições para evitar a manipulação do eleitorado, enfim, está todo esse arcabouço consubstanciado nas resoluções do TSE, na 23.610 e nas últimas alterações que foram feitas agora para as eleições de 2026. Então, foi uma das primeiras normas eleitorais do mundo a tratar especificamente da inteligência artificial generativa em contexto de campanha, proibindo a criação, a disseminação de deepfakes que simulem falas ou atos de pessoas reais, exigindo a identificação clara, a rotulação, quando o conteúdo for produzido com inteligência artificial, restringindo o uso de robô para simular diálogo com o eleitor, vedando conteúdos fabricados, manipulados ou descontextualizados com potencial de comprometer a integridade do pleito, né? Prevendo também, como eu dizia, a responsabilidade solidária das plataformas que deixarem de retirar conteúdo ilícito após a determinação judicial e admitindo consequências eleitorais severas, a cassação de registro ou mesmo do diploma nos casos mais graves. E esse ponto me parece particularmente relevante em comparação com o que temos nesse esforço internacional de regulamentação, pois muitas das jurisdições, ou seja, os outros países, limitam-se à rotulagem do conteúdo sintético, enquanto o modelo brasileiro vincula diretamente eventual uso enganoso de inteligência artificial a sanções eleitorais concretas. Desde a entrada em vigor da Resolução 23.732, a Justiça Eleitoral passou a atuar de forma mais objetiva e célere diante desses conteúdos sintéticos enganosos. O que vimos nas eleições de 24, com certeza deve se repetir agora em 26, decisões determinando a remoção imediata de imagens, áudios geradas ali por inteligência artificial, quando verificada a simulação de falas, a manipulação do contexto e o potencial para desequilibrar a disputa. Foram muitas as liminares ali em caráter de urgência, fixação de multas diárias pelo descumprimento, responsabilização de candidatos, equipes de campanha, ou seja, já não se pode mais alegar desconhecimento, tanto no que diz respeito à atuação da Justiça Eleitoral, os remédios à disposição do jurisdicionado, como as graves consequências para quem optar pelo mau uso dessas
tecnologias. E, claro, não podemos ficar também só nas decisões judiciais, né? Além dessas decisões, além dessas resoluções, a atuação da nossa justiça eleitoral também se fortaleceu, e me parece importante dizer isso, por meio de instrumentos preventivos, canais institucionais de resposta, especialmente as ouvidorias eleitorais. As ouvidorias passam a desempenhar um papel estratégico no recebimento de denúncias relacionadas à desinformação, conteúdos manipulados, uso irregular de inteligência artificial, funcionando como essa porta de entrada qualificada nessa tentativa, né, de encaminhamento célere às áreas técnicas e jurisdicionais competentes. Então, um fluxo estruturado, triagem, registro padronizado, produção de dados estatísticos, identificação de padrões de disseminação nessa tentativa, nesse esforço que faz a Justiça Eleitoral para respostas mais rápidas e, como eu dizia, na janela crítica, né, no curto espaço de tempo do processo eleitoral. Importante lembrar que a Justiça Eleitoral também ampliou as campanhas educativas, a orientação sobre o que é permitido e o que é proibido no uso da inteligência artificial, reforçou os canais oficiais de verificação das informações, enfim, tentando ali, de alguma forma, propiciar ao eleitor a possibilidade de verificar também a confiabilidade das fontes, ou seja, é uma estratégia que combina repressão a ilícitos, como vimos, mas também com a prevenção, com a educação institucional, buscando ampliar essa capacidade de reação, como vimos antes, durante e após o período eleitoral. Agora, claro, nós ainda temos lacunas, o Brasil ainda não tem, até o momento, uma lei geral de inteligência artificial, por isso a importância dessas resoluções eleitorais, das decisões eleitorais, desses acordos institucional, porque é esse arranjo que tem permitido, enfim, se alcançar resultados relevantes no combate a desinformação. E outro ponto que me parece importante agora também, em 2026, será o da cibersegurança. As experiências internacionais demonstram ataques cibernéticos combinados com campanhas informacionais, gerando desorganização administrativa e abalando a confiança pública. Ou seja, a proteção não envolve apenas a urna eletrônica, mas toda a estrutura, a infraestrutura informacional do processo eleitoral, desde sistema administrativo até os canais oficiais de comunicação. E a ausência de um marco mais robusto de governança em cibersegurança pode se tornar vulnerabilidade explorável em contextos de alta tensão política e, como vimos, lamentavelmente, ter acontecido já em outros países. Mas, retornando aí a uma das ideias centrais da professora Florence Giselle, naquele relatório mencionado antes, sobre a necessidade de se regular, mesmo em tempo de incerteza, não é possível esperar que a tecnologia esteja plenamente compreendida ou estabilizada para, então, decidir regulá-la. Nós sabemos, vimos, constatamos que a inteligência artificial evolui em ritmo exponencial, enquanto os processos legislativos e institucionais seguem outra temporalidade. Por isso, se o país aguarda um cenário de total previsibilidade, simplesmente ficará atrás dos fatos. É nesse contexto que a regulação precisa ser construída de forma progressiva, adaptável, como tem tentado a Justiça Eleitoral. O Congresso precisa avançar muito mais nisso, é claro, com mecanismos de revisão e atualização contínua. Regular
não significa cristalizar o desenvolvimento tecnológico, comprometer a inovação, mas estabelecer balizas públicas mínimas, ajustando à medida que os novos riscos surgem. Então, é isso. Olhando agora para 2026, algumas tendências, né, parecem previsíveis. O aumento das disputas sobre autenticidade de conteúdo, as deepfakes, né, que eventualmente surgirão em momentos estratégicos, vésperas de debate ou nos últimos dias da campanha, quando já se sabe que o impacto emocional é maior e o tempo de resposta é limitado. Uma outra tendência é a intensificação do microdirecionamento político, mensagens diferentes para públicos distintos, né? O que pode pressionar os mecanismos de transparência sobre a segmentação e financiamento, e, finalmente, o uso ampliado de automação em interação com eleitores, inclusive por perfis que simulam o diálogo humano. E eu ainda acrescentaria, enfim, o cuidado que se deve ter para não se repetir, depois das eleições, narrativas de deslegitimação do resultado que, amplificadas pelos algoritmos possam enfim, levar a um ambiente ainda mais polarizado. Então, esse conjunto de desafios que parece se colocar como, enfim, um cenário para essas eleições de 2026. Mas isso não pode nos levar necessariamente a uma postura anti a tecnologia. Seria um equívoco, inclusive estratégico, né? O que nós estamos a falar aqui é do mau uso dessas tecnologias, né? A inteligência artificial pode ser parte da solução em várias dessas camadas, né? O que precisamos é de regulamentação, o que precisamos é de controle, né? As ferramentas de detecção de conteúdo sintético, de monitoramento, identificação dos bots, triagem de denúncias, tudo isso a própria tecnologia artificial pode ajudar, auxiliar para aumentar a nossa capacidade de resposta, claro, desde que tenhamos ali os respectivos protocolos institucionais e as cadeias de custódias da evidência digital. Também temos usos positivos discutidos em experiências internacionais, como sistemas de auditabilidade, transparência do processo, iniciativas como o blockchain, o e-voting também já sendo discutidas, não obstante, claro, todo o cuidado, o extremo com segurança, com escala, com inclusão, que deverá permear mesmo todo esse debate, porque, como disse no início dessa minha conversa, pelo menos sugeri, as vulnerabilidades técnicas, né, e as desigualdades digitais podem acabar produzindo risco maiores do que aqueles que pretendemos resolver. Então, eram essas as considerações preliminares para que a gente pudesse, enfim, conversar um pouco mais sobre essas tendências para 2026, quais serão as nossas prioridades, né, ao se tentar fortalecer essa capacidade institucional de enfrentamento da desinformação, o que fazer para melhorar a transparência, a rastreabilidade nesse nosso ecossistema
de publicidade política digital, a questão das bibliotecas de anúncios, dos impulsionamentos, da segmentação, dos mecanismos auditáveis, enfim, como a gente vai aproximar também a própria proteção de dados e o direito eleitoral. E como a gente vai aperfeiçoar, aprimorar todos esses nossos protocolos de resposta rápida com as plataformas, as garantias procedimentais, enfim, para evitar que essas falsas informações, essas desinformações continue aí estimulando ódio, violência ou mesmo ataque às nossas instituições. E como vamos investir em educação midiática, letramento digital, porque nenhuma arquitetura jurídica substitui a resiliência informacional do cidadão quando a produção de conteúdo persuasivo se torna tão trivial. Eram essas as considerações, agradecendo mais uma vez a gentileza do convite que me foi formulado para participar desses debates tão relevantes que têm sido promovidos pelo nosso querido IDETO. Muito obrigado. Acho que o doutor Márcio, acho que a conexão dele caiu. A gente escuta... Ok. A gente vai escutando e vão abrindo pop-ups na cabeça, e nenhum é confortador, a não ser o pop-up de que o conhecimento, do conhecimento que agregou. Mas as preocupações, elas são imensas, e principalmente a minha preocupação maior é na prática, né? A resolução, como o Dr. Joelson colocou, ela efetivamente tentou criar instrumentos, trazer instrumentos de contenção, identificação, transparência, responsabilização das plataformas. Mas ainda assim, na prática, nós vamos nos deparar, os escritórios, os operadores do direito, principalmente os escritórios. Eu já fiz um curso de direito digital com o Dr. Joelson, porque essa hoje é uma obrigação, não dá mais para você advogar no direito eleitoral e não falar, e não entender de direito digital. Os dois não aparta mais, né? Então, essa questão da prova, para mim, é realmente inquietante, porque como é que você vai trabalhar em inversão do ônus da prova num procedimento que não tem a fase da instrução probatória, não é previsto, né? Mas então, agradecendo mais uma vez, doutor Joelson. Doutor Márcio, nós temos tempo para perguntas, eu acho que... Além de ver com o doutor Joelson, eu acho que o nosso tempo já está bem extrapolado, porque tem gente que a gente faz o compromisso de terminar antes dos horários do pessoal sair. E se alguém tiver alguma pergunta, coloca no chat, aí ou manda no e-mail do IDETO, eu transmito ao doutor Joelson. Perfeito. Então, eu agradeço, doutor Joelson, mais uma vez, e passo a palavra para o presidente para ele fazer o encerramento. Agradeço a presença de todos. Queria registrar aqui os servidores da Justiça Eleitoral, todos eles, a doutora Thais, promotora, que vi, não sei se ainda está presente, mas passou por aqui, todas as amigas que vieram prestigiar. Tem gente assistindo a palestra hoje que não é da área do direito eleitoral e que mandou mensagem já por conta do quanto é rica, né, do quanto a fala do Dr. Joelson é rica e desperta não só para o direito eleitoral, é para a vida mesmo, é para o dia a dia de todos nós. Então, queria agradecer a presença de todos. Está com a palavra, doutor Márcio. Obrigado, Aline. Presidente. Presidente. Quem é o Juvenal? Pode falar, Juvenal. Presidente, primeiro, bom dia a todos. Eu só queria, para os nossos operadores do direito, nossos colegas do IDETO, e aqui não quero
fazer diferença entre servidores públicos da Justiça Eleitoral, como também advogados e advogadas, né? Porque, para mim, nós somos todos operadores, cada qual dentro do sua expertise, mas o IDETO, com a participação do ministro Joelson, deu um grande passo para aquilo que nós estamos já há algum tempo procurando, que é trazer pessoas de um quilate, de um nível, de um conhecimento, de uma experiência como é a do ministro Joelson Dias. Não estou aqui falando do amigo que sou, mas é confortante, é engrandecedor, ministro Joelson, tê-lo aqui conosco sempre. E nós estamos preparando para esse ano, agora no dia 8 de maio, né, presidente? Penso que o senhor vai falar sobre isso. E já o presidente vai falar sobre externar o convite à Sua Excelência, dentro da possibilidade da sua agenda, de estar conosco aqui participando também, tá? Muito obrigado por você nos ter dado esse tempo seu, que eu sei, melhor do que ninguém, o tanto que é difícil, agenda lotada, graças a Deus, e obrigado por nos ensinar. E é isso que eu queria dizer. Obrigado, doutor Juvenal. Eu quero aqui agradecer imensamente a vinda online do doutor Joelson, que é um grande amigo, um grande vencedor, ministro do TSE. E fica aqui, doutor Joelson, a ideia do IDETA, a gente fundou o IDETA, que os estudos de direito eleitoral ficam só ali em São Paulo, principalmente Curitiba e Ceará, que tem se destacado com grandes locais. E a ideia é a gente trazer aqui também para o nosso Tocantins, no centro do Brasil, as discussões. E os eventos, já estamos aí no 20º, salvo engano, 21º, segundo diálogo, tem tido uma aceitação muito grande, com participação do público seleto, né? E eu quero aproveitar aqui e agradecer a presença dos membros do IDETO, do servidor da Justiça Eleitoral, que sempre tem participado, o diretor-geral, doutor Machado, eu vi aqui que está presente, e alguns outros servidores, em nome de quem eu cumprimento, em nome do doutor Machado, os demais membros do IDETO. Então, isso é importante, porque, igual a Aline falou, a doutora Aline falou, espalhar o conhecimento faz parte, acho, do ser humano. Ninguém pode internalizar o conhecimento. A gente tem que sempre estar trocando ideias. Quanto mais a gente troca ideia e divulga, mais a gente aprende. Lê do engano de pensa aquele que guarda o conhecimento para si. Eu acho que, desculpa, mas é uma burrice o inteligente guardar um conhecimento para si. A gente, quando compartilha, a gente aprende, a gente divulga ideias e agora ainda mais no direito eleitoral, que é essa miscelânea de normas e direito digital aí é uma coisa que a gente não sabe onde vai parar, né? A gente milita aqui, cada dia vem um tipo de propaganda diferente, vem uma pesquisa, um ato diferente, a gente tenta cercar de um lado, vem outra criação, então, assim, é um mundo que a gente não sabe até onde vai. Com inteligência artificial nós vamos ter muito problema, né? Com as imagens, áudios criados, imagens criadas, agora você cria imagem de um candidato com outro, abraçando o adversário e eles dando tapinha nas costas, isso é muito grave para a gente, porque a gente, advogado eleitoralista, você ingressa com uma representação dessa, e interessante é que quem coloca sempre é o danado terceiro, mas a gente sabe que esse terceiro sempre tem um interesse. Mas é difícil para a Justiça Eleitoral frear isso, e quando a gente consegue achar, isso já foi divulgado, a pessoa já viu, e o efeito borracha disso, apagar isso é muito difícil. Então, nós estamos vivendo um momento muito delicado na parte de propaganda eleitoral, né? Mas eu quero aqui, finalizando, agradecer penhoradamente Vossa Excelência, parabenizar aí pela sua fala, e agradecer a todos e aproveitar aqui e convidar todos para o nosso primeiro Congresso de Direito Eleitoral do Tocantins, de 8 de maio. Nós já temos os palestrantes aí confirmados, a gente espera que dê tudo certo, convidar todos para participar. Acho que será um evento grandioso para colocar aí o Tocantins na rota
do direito eleitoral, e já fica aqui todos convidados, especialmente o doutor ministro Gelson Dias, de modo que eu finalizo, doutor Gelson, agradecendo mais uma vez e desejando um bom dia, boa tarde a todos. Antes de você finalizar, mas já depois que finalizou, Márcio, eu queria só registrar, doutor Joelson, que está conosco hoje também uma professora da Universidade Federal do Tocantins, a professora Aline Salles, que é da área do direito administrativo e veio nos prestigiar, e ela me mandou aqui no WhatsApp, enquanto o senhor falava, ela mandou aumento do custo cognitivo da cidadania, adorei. Então, assim, o conhecimento que da fala de hoje, ela vai com certeza repercutir aí nas salas de aulas da Universidade Federal do Tocantins, a partir dessa participação, que eu aproveito também para agradecer, professora Aline Salles, pela presença, e agora sim, se o senhor quiser falar alguma coisa, fica à vontade, mas agora eu encerro a minha fala, pelo menos. Sim, eu queria só agradecer mais uma vez, são sempre muita generosidade que a gente vê por aí em Tocantins, por isso essa minha saudade da terra, essas minhas viagens frequentes, porque, enfim, o conhecimento é importante, eventos como esse para troca de experiências, para a nossa qualificação acadêmica são importantes, mas nós, todos nós sabemos o esforço, né, para recuperar essa sensibilidade, o diálogo, a conversa, apesar das divergências em um mundo tão polarizado como temos vivido. Então, fico muito agradecido pelas palavras tão gentis, isso só aumenta em mim a disposição para levar adiante toda essa reflexão e levar adiante também o conhecimento a todos por onde passo desse compromisso que o IDETO tem tido com a formação dos seus filiados, das suas filiadas. Não me recordo de nenhum instituto que esteja levando ao longo do semestre palestras, eventos como o IDETO. Então, acho que nisso também o Instituto tem se revelado protagonista, tem se revelado pioneiro e felizes dos filiados, das filiadas do IDETO, com toda essa oportunidade de intercâmbio, com toda essa possibilidade de conversa, aprimoramento profissional e acadêmico. Renovar aqui, então, a minha disponibilidade para os próximos eventos, agradecendo imensamente o convite e a honra que foi participar dessa nossa conversa. Muito obrigado, um bom dia. Mais uma vez, doutor Gelson, muito obrigado. Um abraço fraternal, um abraço, boa tarde a todos aí. Nos vemos logo mais. Até mais, gente. Doutor Machado, levantou a mão antes de finalizar. Perdão. Doutor Machado. Saiu, será? Doutor Márcio, eu estou com um problema aqui no meu som, no meu retorno, mas eu só queria parabenizar e agradecer ao doutor Joelson pela prestatividade com que ele nos atende. Parabéns aí ao IDETO por continuar trabalhando conosco. E doutor Joelson, seja sempre bem-vindo ao nosso estado, mesmo que de forma virtual. Um abraço a todos. Obrigado, Machado, pelas palavras. Um abraço, gente.